Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aula 5, então, bloco 2. Aula anterior a gente finalizou aí a análise sobre o ofendido, né? E a delação ou o chamamento do corréu ao processo, tá? Então, agora a gente vai começar a ver as disposições do 201A quando trata do ofendido em si, tá? A vítima, tá? O Código de Processo Penal traz todas as disposições sobre a palavra da vítima no 201 e eu vou ler ela para vocês, para a gente trabalhar com mais especificação aí, tá? A cada momento, tá bom? Então, o artigo fala assim: sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações, tá? Esse é o caput. Parágrafo 1º. Se intimado para esse fim deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. Então, é o caso da condução coercitiva aí, que a gente já viu nas aulas anteriores, tá? Parágrafo 2º. O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, a designação de data para audiência e a sentença, e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem, tá? Toda vez que aí a vítima ter são mais os momentos principais do processo, tá? Não vai ser qualquer movimentação que a vítima vai ser intimada para tomar ciência, tá? Vão ser só sentença, quando o réu sair da prisão, tá? Então a vítima vai receber uma cartinha em casa só com essas comunicações, tá? Parágrafo 4º. Antes do início da audiência e durante a sua realização, será reservado espaço separado para o ofendido, tá? Então, a vítima, ela fica em um local separado, sim, do agressor ali, do réu, tá? Ela tem que ser preservada, essa intimidade dela, tá? E nos casos aí em que a vítima ela é ouvida separadamente, né? Geralmente ela é ouvida por primeiro, essa é a regra do 400 do CPP. Ela só não vai ser ouvida por primeiro, de repente, quando chegar atrasada ou algo do gênero, tá? Mas aí não vai ter prejuízo dela ser ouvida na sequência, tá? Não teria aí nenhuma nulidade relativa, nenhum prejuízo, tá? Até mesmo porque o réu não vai estar presente no momento em que a vítima vai estar testemunhando, né? Vai estar falando ali, tá? Então, não teria prejuízo. Parágrafo 5º. Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado. As expensas do ofensor ou do Estado é as custas do ofensor ou do Estado, tá? Isso daqui são mais em casos em que o crime causa trauma, né? Aí a gente vai falar aí de violência, agressões, né? Principalmente violência doméstica, crimes da liberdade sexual também, geralmente deixam esses traumas maiores, né? Aí a pessoa pode ser encaminhada, assim, para os núcleos aí de tratamento psicoterapêutico, tá? Maria da Penha também já tem todo esse centro especializado de atendimento multidisciplinar, né? Então, é uma das previsões, inclusive, da legislação de ter isso, né? Justamente por conta do caráter aí da violência, né? Praticada, então é essencial, tá? Parágrafo 6º. O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, a honra e imagem do ofendido, podendo inclusive determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação, tá? Então, dependendo aí da situação, o processo ele pode passar a tramitar em segredo de justiça, tá? Isso também, gente, vai depender, não é uma análise só do juiz, tá? Até se o próprio Ministério Público solicitar, pode decretar aí o segredo de justiça. Se o ofendido constituir um advogado, né, para trabalhar como assistente de acusação nessa ação, que é uma das previsões aí do CPP, também o assistente de acusação pode solicitar essa fixação de segredo de justiça aí, tá?
O próprio ofendido pode solicitar durante a audiência também, não tem problema nenhum, né? Desde que a pessoa ache necessário para manter ali a sua intimidade, a sua vida privada, tá? Então, gente, vamos começar a analisar aí a figura do ofendido, da vítima, tá? Na ação penal. O ofendido, ele não é parte no processo, tá? O processo criminal, ele basicamente, via de regra, aí, ele é regido, as partes são o réu e o Ministério Público, tá? O Estado, que é o Estado que acusa, né? Só vai ser parte quando for aqueles crimes de ação penal privada, né? Que a gente já viu anteriormente, tá? Então, como o ofendido ele não é parte, porém ele tem interesse na ação, ele não é o depoimento que ele presta não é tido como testemunhal, tá? Então ele não presta o compromisso de dizer a verdade, ele é a vítima, né? E por ele ter interesse, ele é tido como informante, tá? A vítima, o informante, tá bom? Isso quer dizer que a presunção de veracidade do depoimento da vítima ela é relativa, tá? A presunção de veracidade do depoimento das testemunhas é absoluta, né? Podendo, desde que não fique configurado ali um falso testemunho, né? Mas é diferente, o valor probante é diferente, tá? Então, a vítima não presta o compromisso de dizer a verdade, por isso ela não pode cometer o crime de falso testemunho, tá? Claro, pode ser que ela esteja denunciando caluniosamente a pessoa, mas aí tem um tipo penal específico para isso, né? No Código Penal, né? Denunciação caluniosa. Aí a pessoa responderia por isso, que é diferente mesmo do falso testemunho, tá? A oitiva da vítima, ela é necessária desde que possível, né? Porque às vezes a vítima não sobrevive, né? Então, desde que seja possível, o juiz deve ouvir a vítima sempre, tá? Caso a vítima seja intimada a depor e não vá depor, o juiz vai designar uma outra data para o depoimento da vítima. E caso ela não queira ir ou ela deixe de comparecer novamente, o juiz pode daí determinar a condução coercitiva dessa vítima, né, para testemunhar. Então, assim, o depoimento aí do ofendido, da vítima, não é uma liberalidade, tá? É obrigação. Uma vez que você recebe a carta de intimação, lá o oficial de justiça te intima, né, porque criminalmente é oficial de justiça. O oficial de justiça vai na tua porta e te intima de que você tem que comparecer para depor, você tem que comparecer, tá? Não é ai, vou se eu quiser, ou ai, não quero mais saber desse processo, tá? Não, infelizmente não dá, não é assim que funciona, tá? O ofendido, ele também não tem o dever de falar a verdade, né? Até mesmo porque ele tem interesse, então ele pode ficar quieto, ele pode exagerar, mentir, tá? Então tem essas coisas. As perguntas também, gente, que são feitas para o ofendido, elas são perguntas específicas e são perguntas que quem direciona ao ofendido é o juiz propriamente, tá? Claro, é aberto aí por conta do contraditório da ampla defesa, é aberta a possibilidade para o MP fazer reperguntas e para a defesa também fazer reperguntas, até mesmo às vezes para tentar ver se a vítima se contradiz em alguma coisa, em algum outro elemento, tá? Então isso também é importante. Mas, basicamente, por conta do sistema presidencialista, né, que rege o processo penal, o juiz inicia as perguntas e ele vai perguntar coisas como as circunstâncias da infração, como que ocorreu, né? Então a vítima vai contar mais ou menos onde que ela estava, que horas eram, o dia da semana, se ela lembra, o que ela estava fazendo, tá? Quem seja ou presuma ser o autor da infração, então quem ela acha que é, ou se ela não sabe, né? Nunca viu a pessoa na vida, ela falou, eu não sei quem é, mas eu lembro que estava vestido assim, assim, assado, as características, tá? Então, essa é a função da vítima aí, tá? E as provas que possam indicar. Então, se alguém viu os fatos, a arma que ela tenha visto, faca, todas as provas aí que ela possa narrar, tá?
Então, isso também é a função da vítima esclarecer, tá? O que não pode ser perguntado para a vítima: juízo de valor. Se ela acha que o réu é culpado, se ela acha que ele fez por querer, se ela acha que foi sem querer, foi intencional, não foi, coisas valorativas que vão fazer, quem vai fazer esse juízo de valor é o juiz no final do processo, tá? Então, tanto a vítima quanto as testemunhas não podem ser perguntadas questões valorativas, somente questões objetivas, tá? Então, tem que ser objetivo. Você viu o agressor? Sim, não. Vi. Como ele estava vestido? Descreve como estava vestido. Você estava aonde no momento do fato? Eu estava na loja que eu trabalho. Na hora que o agressor entrou, você estava em que local da loja? Eu estava no caixa, tá? Coisas desse gênero, tá bom? Você viu os olhos do agressor? Sim, vi. Que cor eram os olhos? Eram azuis, eram castanhos, tá? Sempre perguntas objetivas, tá? Nunca coisa assim, você acha que ele seria capaz de cometer um crime? Você acha que... Não, tá? Esse tipo de pergunta não deve ser feito e não pode ser feito. Toda vez que for feita pergunta valorativa ou especulativa, o juiz, ele indefere a pergunta, tá? Então, ele indeferindo a pergunta, a parte ali, tanto o defensor quanto o promotor, não pode dar prosseguimento e a vítima não vai responder, tá? Isso também se aplica no depoimento das testemunhas, tá? Então, essa é uma parte muito interessante do depoimento ali. Essa é a parte mais divertida, na verdade, né? Quando tem algum processo, é esse momento, tá? Então, a vítima, ela não tem o dever de dizer a verdade, então também não comete o crime de falso testemunho, tá? E existem duas diferenças grandes, gente, entre a vítima e a testemunha. O que difere efetivamente aí a palavra de um e a palavra de outro, tá? Tem um quadro aqui que daí eu acho que essa apostila eu já passei para vocês, ou não lembro, vou ver, depois eu mando. Então, a testemunha, ela é um terceiro estranho, desinteressado no resultado do processo, tá? Essa é a característica da testemunha, tanto que se a testemunha for parente da vítima, já não é mais testemunha, tá? Já é informante. E o ofendido, ele é um interessado direto no resultado do processo, tá? A testemunha, ela é imparcial. Já o ofendido, a gente não exige imparcialidade dele, porque se você foi vítima de um crime, é muito difícil alguém que mantenha aí uma frieza tamanha para que você não queira justiça, né? Que você não se sinta indignado, né? Fragilizado diante daquela situação, tá? Então, essa é uma outra característica aí do ofendido, tá? Claro, eu não tô dizendo que todo mundo é assim, né? São raras exceções que são assim. Testemunha presta o compromisso legal de dizer a verdade, né? Então, se ela mentir, ela vai cometer o crime de falso testemunho, tá? E já o ofendido não presta esse compromisso legal. A testemunha pode responder por falso testemunho e o ofendido não, tá? A testemunha presta depoimento, né? Conforme o artigo 204, que a gente vai ver em seguida. E o ofendido, ele presta declarações, tá? Então, a natureza aí jurídica do momento aí, do ato também é diferente, né? Um são declarações, o outro é depoimento, tá? Testemunha, em regra, compõe o rol do número máximo de testemunhas, tá? Lembrando que nos procedimentos aí ordinário, né? Os procedimentos comum, ordinário, sumário e o procedimento sumaríssimo aí e os procedimentos especiais, lei de drogas e juizado especial, cada um deles tem uma quantidade de testemunhas. No procedimento ordinário comum, aí, então, você vai ter 8 testemunhas. No procedimento sumário, 5. E no sumaríssimo, que é o do juizado especial, 3, tá? Daí, na lei de drogas, também já vai diferir, tá? Então, nesse caso das testemunhas, ela vai compor esse rol, tá? Então, vai ter aí o limite de quantidade de testemunhas. Já o ofendido, como ele não compõe um rol do número máximo de testemunhas, como ele é informante, então ele não vai
sobrecarregar isso e tirar o lugar, de repente, de uma testemunha importante, tá? Até mesmo porque você pode daí ter informantes vários, tá? 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então tem essa característica também. Isso também é importante da gente lembrar, tá bom? Já falei que o valor probatório, então, do depoimento, né, da oitiva aí, do ofendido, das declarações, ela tem uma característica de veracidade relativa, né? Ela não é absoluta. Então, a gente não tem como valorar isso, como algo absoluto dentro do processo, tá? A gente sempre tem que pensar que talvez esteja aí imbuído de algum vício, né? Algum vício da vontade de ódio, de raiva, tá? Então, sempre tem que tomar cuidado no depoimento da vítima também, tá? Tem, claro, as especificidades aí que também nos crimes contra o patrimônio, em especial no roubo e no furto, quando cometidos na clandestinidade, tem se dado valor à palavra da vítima, mormente quando esta não conhecia o acusado, não tendo nenhum interesse ou motivo para prejudicá-lo. Essa também, gente, é uma característica de relevância da palavra da vítima. São crimes aí, gente, todo crime, a relatividade do depoimento da vítima, ela é absoluta em todos os casos, tá? Porém, as exceções aí que a palavra da vítima vai ter uma relevância maior vão ser em crimes mais específicos que são cometidos na clandestinidade, tá? Então, o furto, o roubo, crimes sexuais, tá? Violência doméstica, violência contra a criança, violência contra o idoso, lesão corporal, tá? Ainda mais quando, em alguns desses crimes, a vítima não conhecia o agressor, tá? No furto, no roubo em especial, tá? Então, violência, os crimes sexuais também. Então, a palavra da vítima, nesses casos, vai ser sobrepesado como relevante, tá? Até mesmo porque, como você não conhecia, né? Como a pessoa não conhecia ali aquele agente, aquele réu, a gente presume que ela não tem interesse nenhum em prejudicar aquela pessoa, tá? Então, essas são algumas hipóteses aí que a jurisprudência passou a entender, tá? Como relevante a palavra da vítima. E assim vem sendo aplicado, tá? Esse é o posicionamento do STJ, do STF, dos tribunais, na grande maioria. O nosso tribunal aqui do Paraná é esse o posicionamento, tá? Não muda, mas justamente por conta disso. Imagine um crime de estupro. Se você não levar em conta a palavra da vítima, você não tem como se chegar àquele agressor, né? Porque na maioria das vezes ninguém presencia esse tipo de crime, né? Na grande maioria das vezes, ninguém sabe, ninguém viu, né? Só a vítima depois que aparece para denunciar, para pedir socorro, né? Então, geralmente por isso que se tem como importante a palavra da vítima aí, tá? E nos crimes de violência doméstica também, porque presume-se que a esposa, né, a companheira, ela gosta da pessoa, então ela não teria o porquê querer prejudicar. Claro, não é incomum a gente ver aí denunciações vazias justamente por questões patrimoniais, divórcio, briga de guarda, não é incomum. Porém, a gente sempre tem que presumir a veracidade ali daquelas informações, tá? O papel aí do judiciário é acolher, né, e não afastar, tá? Então, isso inclusive tem sido bem problemático, porque não uma ou não duas vezes eu já vi vários depoimentos de mulheres dizendo que foram muito maltratadas na Casa da Mulher Brasileira aqui em Curitiba, tá? Foram tratadas muito mal, né? Então, isso é algo que tem que ser levado em conta e talvez tenha que ter até um preparo maior das pessoas que trabalham com esse público, né? Com esse público tão delicado, né? Então, eu acho que, gente, que a princípio aí da palavra da vítima é isso, tá? Ela é uma obrigatoriedade, né? E a próxima figura que a gente vai ver aí é a prova testemunhal, tá? Então, as testemunhas, que também é um pouquinho diferente, tá?
Claro, já adiantei para vocês algumas características aí, mas a gente tem outros detalhezinhos para tratar, tá bom? Já voltamos com o bloco 3 daí, beleza?